Muito boa noite. Eu sou a Thaís, eu acho que vocês já devem me conhecer. Eu sou a Thaís Gabriela e vocês, a professora de vocês, durante esse um mês que a gente vai estudar com rumo ao OAB. E aí eu vou pedir algumas gentilezas para vocês, eu não tenho problema em vocês abrirem o microfone, só levantem a mão, tá? Para eu saber que vocês querem necessariamente abrir o microfone, mas se vocês tiverem perguntas a qualquer momento, vocês podem estar mandando para mim através do chat, que é assim que tiver um gap entre um assunto e outro, eu vou eu vou responder vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu beber uma água antes da gente começar. Que vamos falar muito hoje, porque meus estudantes, vocês agora são alunos do Rumo AB e não adianta achar que vai acontecer milagre na vida de vocês, né? Infelizmente, vocês só têm um mês para estudar para a OAB e mais do que eu tenho outras duas turmas e mais do que tudo, mais do que essas duas turmas, vocês têm que ter um estudo intenso para a prova e vocês têm que principalmente seguir o passo a passo do que eu vou ensinar aqui no aulão para vocês. Esse material já foi disponibilizado no grupo gratuito, mas fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar de novo para vocês, tá? Lá no grupo e também lá na nossa área de alunos. E eu reforço para vocês, não acontece milagre. O que acontece aqui é um estudo com qualidade. O estudo só vai ser de qualidade se vocês seguirem todo o passo a passo que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Então isso é muito importante. Então, por isso eu dividi o estudo em passo a passo para vocês conseguirem entender melhor. Eu sei que vocês já iniciaram os estudos de vocês, isso é muito bom, porque eu consigo saber quais estão sendo os problemas, as dúvidas maiores de vocês, já que vocês já estão exercitando essa prática. Mas agora é para pegar firme mesmo daqui para frente, tá? Eu quero todo mundo sendo aprovado, então bora estudar e bora fazer acontecer. Vamos lá, explicando um pouquinho mais sobre a OAB. Eu imagino que vocês já saibam, mas a OAB ela tem 80 questões de todas as matérias e você precisa acertar 40 no mínimo ou mais que 40 para conseguir a sua aprovação. Outra coisa também é as questões que tem dentro da prova da OAB. A prova da OAB, ela é dividida ela é dividida dessa forma aí que vocês estão vendo. Então, nós temos matérias que são mais importantes e matérias que são menos importantes dentro da prova. Ética, nós temos 8 questões. Aí, civil, processo civil e civil, constitucional, penal e processo penal, tem 6 questões. E aí, administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, tributário, tem 5 questões e empresarial tem 4 questões. Por que é bom vocês saberem disso, né? Porque vocês vão estudar proporcionalmente. Então, no cronograma, obviamente, vai ter mais questões de ética, muitas questões de ética, do que em relação a, sei lá, administrativo, por exemplo, que tem 5 questões na prova e ética tem 8 questões na prova. Então, vocês vão sim estudar de forma proporcional, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas significa que vocês têm que esconder, esquecer, não ligar para as outras matérias, porque eu vou estudar só as matérias que mais caem? Não, isso é um erro, tá? A OAB, ela quer que você tire 40 pontos, não 39. Então, se você tirar 39 e por causa de um ponto, por uma matéria que você não ligou, como filosofia ambiental, ficar por causa de um ponto, é muito triste. Então, as matérias que têm menos importância também têm que ser estudadas, só que de forma proporcional também, equivalente à menos importância delas. E essas são as matérias de menos importância. Eu escrevi ética aqui, mas foi um erro de digitação, tá, meus estudantes? Peço perdão. É direitos humanos com 2 questões, direito internacional com 2, ECA, que é Estatuto da Criança e Adolescente, com 2, direito ambiental, direito do consumidor, filosofia do direito, direito previdenciário, direito financeiro e direito eleitoral. Todas essas com 2 questões. E aí agora a gente vai entender um pouco melhor como são essas questões. Eu acho que como vocês já começaram a estudar, vocês perceberam que a questão da OAB ela é muito extensa.
Então, sempre vai ter para você, primeiro, um caso. E depois vai ter ali a alternativa de como você vai resolver aquele caso. Então, como a prova da OAB é uma prova para advogados, para formar advogados, essa prova ela te cobra casos fictícios como se você fosse um advogado. Então, ela sempre vai contar um caso de um suposto cliente seu e você, como advogado, o que você faria? É sempre assim. Então, vai ser sempre o caso e sempre as questões do que você faria, qual seria a atitude correta para você tomar como um advogado, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso, porque vocês não vão ficar. Já vão, tipo, ler esse textinho aqui, ó. Ler esse texto aqui com um olhar já de advogado, já buscando as nuances que vocês têm que buscar dentro de cada caso, que são casos fictícios. Só que as questões da OAB, os conteúdos, eles se repetem muito. Muito, muito, muito. Assim, eu que fiz o banco de dados, né, de questões, eu fiz 40 questões aí da OAB, resolvi as questões, procurei na lei, enfim. Eu estudei, de fato, muitas provas da OAB e vi o quanto se repete, tanto que eu até confundia. Nossa, mas essa questão eu acabei de fazer, mas não era outra questão de outra prova. Então, assim, as matérias da OAB, elas se misturam muito. Elas se repetem todo ano. Então, vocês têm que saber o que sempre cai para não correr o risco de tirar 40. Não, 39. Vocês pelo menos tirarem 40. Então, vocês já vão ser ali alimentados de muitas questões para vocês também perceberem o que mais cai, o que é mais importante e, obviamente, também é colocado de forma proporcional para vocês, tá? Então, as questões que mais caem no sentido de matéria mesmo, que eu falo, não no sentido, ética mais cai, não, mas tipo, direito de família cai bastante, por exemplo. Vai ter bastante questão de direito de família para vocês fazerem aí no rumo OAB. Então, é muito importante vocês se atentarem a isso e sempre quando fazerem questões, vocês estudarem bem com essas questões. Porque vai ser o conteúdo dessas questões, provavelmente, que vai ser uma nova questão. Então, um outro caso que a OAB vai te passar lá, reformulado, só que com o mesmo conteúdo. Então, se você respondeu a uma questão antiga, você responde essa questão nova na sua prova também. E aqui nós temos algumas datas importantes, né? A data da primeira fase vai ser dia 27. O gabarito sai no mesmo dia, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais no aulão de véspera, que a gente vai ter um aulão um dia antes da prova, que eu vou conversar com vocês, acalmar vocês, enfim. Aí tem também a data do recurso e o resultado final, que é o nome de vocês na lista de aprovados na primeira fase, vai ser no dia 28/5, um mês depois, tá bom? Mas no dia mesmo vocês já vão saber se vocês passaram ou não. E essa sou eu bem feliz no dia que eu fui aprovada na prova. E aí, como você vai estudar, né? Eu vou ensinar isso pra vocês, mas basicamente fuja de videoaulas, ainda mais pra vocês que têm pouco tempo de estudos, vocês têm que estudar com qualidade. Videoaula é um estudo passivo. Videoaula não é um estudo com qualidade. Ficar fazendo resumo não vai te fazer aprender Faz aprender? Faz. Mas digamos que faz ali uns 10%, sendo que métodos de estudo ativo fazem 80 para cima. Isso é científico, tá, meus estudantes? Para quem não sabe, eu faço uma segunda graduação e estudo para ser professora. Então, eu aprendo muito sobre métodos de estudo, formas de armazenar conteúdo de forma científica, baseando na ciência. Isso é fato. Videoaula faz você aprender muito menos proporcionalmente do que o método de estudo ativo, que é o que a gente vai ter no rumo OAB, tá? Então, sempre estudem com o estudo ativo. E agora eu vou para vocês no passo a passo de como vocês vão estudar com rumo OAB. Como eu falei, vocês já iniciaram os estudos de vocês, então eu imagino que vocês estejam com dúvidas nesse passo a passo, ou se não tá com dúvida, você tá achando que tá fazendo tudo certo, tá arrasando e não está. E é muito importante vocês seguirem todo o passo a passo que eu passar aqui para vocês irem para provas mais tranquilos e terem chances muito maiores de serem aprovados, tá? Então prestem muita atenção nessa parte da aula. Vou até novamente pedir licença para beber uma água aqui para vocês.
Primeira coisa, você vai pegar o seu caderno sentou para estudar, você vai pegar o seu caderno de questões, que é o caderno que vai ser o azul, então as cores dele vão ser azuis. Então você vai pegar o seu caderno de questões e vai fazer as questões. As questões, elas não vão ser feitas de forma pausada, tá? Vocês vão ter que fazer as questões de forma corrida. Por quê, meus estudantes? Porque é uma forma de vocês treinarem também o tempo das questões. Então, se você faz uma questão, para tudo, vai lá corrigir, aí depois passa para o caderno de erros, aí depois volta, faz outra questão, você não está exercitando essa maratona que é fazer 80 questões num dia só. Então, é muito importante você parar tudo que está fazendo, respirar, sentar e só sair, só levantar a bunda da cadeira quando vocês fizerem todas as questões. E aí, uma dica também em relação a esse bichinho aqui que atrapalha muito, muito os nossos estudos, né? O celular, é vocês cronometrarem o tempo de vocês. Então, o seu celular de vocês vai ficar lá ligado, cronometrado, para vocês não correrem o risco de mexer. É para você sentar e fazer as questões, ponto. Não é para ir no banheiro, não é para pegar no celular entre as questões, é para fazer as questões direta, tá? E aí, vocês vão cronometrar o tempo em qual sentido? A prova é uma pequena conta de matemática aqui que eu vou fazer para vocês, mas a prova da OAB, ela tem 80 questões. E vocês vão ter 5 horas para fazer a prova como um todo. Isso significa que por questão, aproximadamente, vocês vão ter 3 minutos e meio para fazer cada questão. Então, na hora que você for estudar, se o dia ele tiver 10 questões, por exemplo, então vamos supor que lá no dia, para você, no cronograma, vão ter 10 questões. Se o dia tem 10 questões, vocês vão ter que multiplicar isso por 3,5, né, que é 3 minutos e meio, e vai dar 35 minutos. Então, vocês vão começar a cronometrar o tempo de vocês e vocês vão tentar fazer as questões nessa média de 35 minutos, isso sendo 10 questões. Eu não tenho certeza, meus estudantes, perdão, se vocês estão fazendo 12 ou 14 questões. Eu sei que vocês estão fazendo muitas questões, é porque cada turma faz uma quantidade, né? Me manda aqui, isso, 12. Cada turma faz, por exemplo, a primeira turma, eles estão fazendo 8 questões por dia. Então, vocês fazem mais questões que eles, porque vocês começaram a estudar só agora, né? E a quantidade de questões provavelmente vai aumentar mês que vem, em abril. Então, vai ser mais puxado ali pra vocês, por isso que eu não vou dar nenhuma base exata. Nossa, vocês vão ter que fazer em tanto tempo. Não, vocês vão ter que fazer essa conta aqui, ó. Pega a quantidade de questões, multiplica por 3,5 e vê quanto tempo vocês vão ter pra fazer as questões. E aí você, antes de começar os seus estudos, já cronometra aqui no seu celular, já dá um start no cronômetro. E aí, esquece o celular, faz as questões, foco nas questões. Quando terminar, você pega o seu celular de novo e vê. Se de repente você tá fazendo muito rápido, então, tipo assim, dá pra você fazer as questões com mais calma, mais tranquilo, saber administrar mais seu tempo, ou se você tá sendo muito lento pra fazer as questões. Não é 3 minutos e meio exato cada questão, obviamente que tem uma questão que vai exigir mais tempo de você, uma questão que vai exigir menos, então é como você faz essa administração ao todo. E aí você vai olhar e vai conseguir ter uma análise melhor de quanto tempo você tá demorando para fazer cada questão e se você precisa, de repente, aumentar o seu tempo para manter mais a concentração ou diminuir o seu tempo, tá bom? E aí, depois que você cronometrar o tempo, eu vou dar aqui uma dica que chamar de dica é até chato, é estratégia, tá? Porque já foi aplicada por mim, foi aplicada por outros estudantes do Rumo AB que já foram aprovados e muita gente que foi aprovada depois mandou mensagem falando que isso foi uma das coisas que mais fez diferença para eles. Porque como a questão da OAB, as questões da OAB são muito compridas e ela sempre tem um caso, tem uma forma estratégica de você conseguir manter a concentração na questão e também não se perder no caso. Por quê? Eles vão dar casos para vocês com muitos nomes.
E aí você pode acabar confundindo os nomes. Ah, ele vai falar que, sei lá, o Rodrigo cometeu o crime e a Vitória foi a vítima. Aí você achou que a Vitória foi a vítima e o Rodrigo cometeu o crime. Pronto, já errou a questão. Por bobagem. Não é nem, nossa, eu não sabia o conteúdo. Nossa, eu não sabia o direito penal. Não, você errou por bobagem, porque você não se atentou aos nomes, não se atentou ao caso em si. Então, sempre que você for fazer as questões, você já vai treinando isso também. Eu não sei se vocês fazem, se vocês imprimiram o material. Se vocês não imprimiram, recomendo. E aí, na hora que vocês forem fazer o material, já vão usando só caneta, tá? Caneta com tubo transparente é igual o Enem. Caneta, Bic, pode ser tanto amarela quanto amarela. Tanto azul quanto preta, não tem problema, não importa, só que tem que ser caneta com tubo transparente. Então já imprimam, já vão fazendo isso na medida que vocês forem estudando. Porque aí vai chegar na hora da prova, vai ser automático para vocês fazerem isso que eu vou ensinar para vocês agora, que é circular os nomes. Então, você viu um nome lá na prova. Você vai circular esse nome. Olha aqui, esse print aqui é o print da minha prova, tá? Então, ó, Rodrigo, Juliana, Márcia. Eu circulei os nomes todas as vezes que apareciam nomes para eu conseguir me localizar melhor dentro daquele caso e para também eu não confundir os nomes dentro daquele caso. E quando eu falo nome, é nome de pessoa física e jurídica, tá? Então pode ser a empresa Alfa, o município Beta, enfim, é um nome. É o nome de uma pessoa jurídica. Então, tanto o nome de pessoas físicas quanto o nome de pessoas jurídicas, circulem esses nomes, para vocês não se perderem, não correrem o risco de confundir também. E grifar sempre os pontos importantes. Então, o que eu fazia? Era muito relevante para mim, quando eu estava lendo a questão, saber que eram 20 cavalos. E aí eu grifei 20 cavalos. Grifar é fazer um sublinhado embaixo. E aí os termos que, tinham a ver com a matéria, eu fazia esse tipo de grifado, ó. Tipo assim, ó. Tá vendo? Estão vendo, ó? Fazer uma chave deitada. Igual eu fiz aqui com solidariedade ativa, porque termos técnicos da matéria, é legal vocês fazerem essa chave para vocês diferenciarem o que é termo técnico do que é conteúdo do caso em si. Porque esses termos técnicos, eles também são importantes, porque eles vão te fazer como se fosse acessar um lugar lá no seu cérebro para você conseguir lembrar da matéria mais fácil, tá? Então, sempre façam isso na hora que forem estudar para já ir treinando e vocês chegarem na OAB já 100% treinados, tá? Agora vamos para o nível de dificuldade. Todo fim de questão do rumo OAB vai ter uma tabelinha aqui para vocês, que vocês vão ter que marcar o nível de dificuldade que vocês tiveram naquela questão. Isso é bom tanto para vocês saberem aquilo que vocês chutaram, porque se você marcou que você chutou a questão, significa que foi sorte. E não é porque você estava com sorte nos seus estudos que você vai estar no momento da prova. Você não sabe aquele conteúdo. Então, as questões que você chutar, você também você vai tratar como se tivesse errado a questão e também vai ter que passar para o seu caderno de erros, tá? Então, é muito importante essa análise. E aí também marquei com confiança e marquei com dúvida para você. Eu marquei com dúvida, mas acertei, né? Mas lembro da matéria. Para você anotar aqui. E também, além do nível de dificuldade, você vai identificar a matéria. Isso também foi uma estratégia que eu fiz durante a prova. Mais um print para vocês da minha prova, uma foto para vocês da minha prova. Vocês podem ver que eu marcava ali do lado do número da questão qual era a matéria daquela questão. Por quê? Porque é como se nosso cérebro, meus estudantes, se eles... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, eu não tenho nenhuma pasta aqui pra mostrar pra vocês. Mas é que como eu vou pegar uns livros que eu tenho aqui. É como se todo esse conteúdo fosse o conteúdo que a gente guardou dentro do nosso cérebro para a OAB. E aí você chegou na prova e você só começou a fazer as questões de forma aleatória. Só que se você
sabe qual a matéria daquela questão, por exemplo, eu vou fazer uma questão aqui, mas eu não vou marcar qual matéria que é. É como se você tivesse que procurar em todos os livros onde que tá aquela matéria, vasculhar dentro do seu cérebro. Agora, se você já identifica qual matéria você acha que seja, é como tipo assim, não, essa questão é constitucional, certeza. Então, deixa eu eliminar os outros livros aqui e procurar só nesse livro aqui. Então, o seu cérebro ele vai conseguir identificar muito mais rápido a matéria da prova, no sentido de vai aumentar a chance de você acertar a questão. Porque, pelo menos, na caixinha de constitucional, você está procurando. Isso também é muito importante para as matérias de processo, né? Já que na prova nós temos processo penal, civil e trabalhista. E, às vezes, uma coisa confunde com a outra. Então, você deixa claro que é processo do trabalho, que é processo penal, isso é muito importante, tá? Então, por isso, na caixinha de vocês também vai ter a identificação para você colocar qual disciplina você acha que seja, tá bom? Enquanto eu bebo uma água e antes de iniciar o passo 2, eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês até aqui têm alguma dúvida sobre caderno de erros, correção, eu vou explicar daqui pra frente. Se vocês querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Que bom. O Igor mandou que vocês estão entendendo, então perfeito. Vamos continuar então. Qualquer momento vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tá? Fiquem à vontade que eu paro aqui pra explicar. E isso tudo foi o passo 1 e agora nós vamos pro passo 2. Eu sei que parece muita coisa, mas é bem rápido, né, meus estudantes? Vocês mesmo tendo mais questões, é um jeito de se adaptar à rotina de vocês. Porque o que os cursinhos eles cometem muito de erro? Eles passam, você vai assistir 3 milhões de videoaulas, 5 mil exercícios diário, tá? E aí você concilia com o seu estágio, com o seu namorado, namorada, com TCC, com a sua faculdade. Você se vira pra conciliar porque a gente não tá nem aí. Então, esses cursinhos, eles querem muito mais vender, falar que tem uma quantidade exacerbada de videoaula do que fazer os estudantes aprenderem. Então, esse é um método que, mesmo rápido, faz vocês aprenderem com qualidade. É isso que importa. Porque a constância vão levar vocês longe, tá? Então, se vocês fazerem 12 exercícios todos os dias, até a prova vocês vão ter feito mais de 400 questões. Então, é muito mais sobre a qualidade de estudos do que sobre a quantidade, é muito mais sobre a constância. Então, é muito importante ainda mais vocês que são a última turma, que estão estudando apenas um mês para a OAB, é muito importante vocês não pularem nenhum dia do cronograma. E a gente tem descanso no fim de semana. Então, se de repente, nossa, na sexta-feira eu não consegui fazer, tive aniversário ali, tive que sair, não consegui dar conta dos estudos. No domingo, no sábado, tenta pegar esse dia que ficou atrasado pra você durante a semana, pra vocês não perderem nenhum dia, porque cada dia importa muito, tá? É muito importante vocês permanecerem a constância nessa reta final. E aí, vamos para o passo 2. Vocês fizeram as questões, né? Que vocês vão ter o caderno de questões. Então, vocês fizeram lá as questões do dia, tal, marcaram qual que você acha certo, qual que você acha errado. E agora você vai pegar um outro caderno, que é o caderno de correções. E eu quis dividir assim muito porque foi um feedback da minha turma passada, porque eu colocava tudo no mesmo caderno só, e aí o pessoal falava que ficava muito confuso, que para conferir uma questão tinha que abrir, procurar, assim, enfim. Aí eu achei melhor fazer 2 cadernos. E não está disponível para vocês o cronograma inteiro ainda, tá, meus estudantes? Ele está em processo de análise, e porque eu gosto de deixar ele pronto, mas eu sempre reviso tudo antes. Então, até quinta para vocês vai estar disponível o novo caderno. E aí, logo no começo do mês, vocês vão receber todas as questões com o cronograma completo, enfim. Então, não se assustem de terem baixado o material. Nossa, Thaís, vai acabar logo essa semana o material, como assim? Não, vocês vão ter tanto questões quanto o cronograma, orientação até o dia da prova, tá bom?
E aí você vai pegar o caderno de correções e você vai, primeiro, corrigir as questões. Ah, então é A, B, é C, errei, acertei. Você vai corrigir as questões e também sempre observando se você acertou a disciplina, né? Que eu tava explicando para vocês do livrinho, isso é muito importante também. Então vai estar aqui para vocês tanto a alternativa correta, quanto a disciplina, quanto também a matéria que se trata. Porque se de repente, putz, tenho muita dificuldade nessa matéria, não tô conseguindo acertar. Se você de repente quiser ver uma videoaula dessa matéria só, vai ver uma videoaula dessa matéria, sabe? Ou se você quiser, sei lá, pesquisar no Google sobre essa matéria, um resumo, alguma coisa assim, pesquisa no Google. Se você quiser pegar um slide de um professor seu, vai estar mais simplificado, porque eu deixo a matéria aqui para vocês especificamente do que se trata e também para vocês conseguirem observar melhor quais matérias caem mais. Vocês vão ver que vocês vão estar craques nisso. Então, vocês vão corrigir as questões, vão ver se vocês acertaram a disciplina. E aí, nós vamos para o passo de número 3, que é o passo que as pessoas têm mais dúvidas, né? Eu recebi dúvidas de vocês, ainda da turma de vocês, em relação a isso. Então, eu quero explicar para vocês de forma bem detalhada sobre o caderno de erros. Como que a gente vai utilizar o caderno de erros? Primeira coisa, você vai separar os exercícios por dia. Então, hoje é dia 24. Você, no seu caderno de erros, vai escrever dia 24/3, eu errei essas questões. Aí você passa lá as questões que você errou. Aí amanhã você vai escrever no dia. E também é bom escrever não só o dia que é do mês, mas também escrever o dia que é do cronograma, tá? Então, é o dia 5 do cronograma, é o dia 7 do cronograma, é o dia 20 do cronograma. Por quê? Porque depois vocês vão ter que pegar esse material e vão ter que revisar as questões. E essa revisão, para não ficar acumulada em um dia só, também vai ser feita ali de forma estratégica. E vocês vão começar a fazer isso a partir do mês que vem. Então, é muito importante vocês terem ali tudo organizado, bonitinho, as questões de cada dia e o que vocês erraram em cada dia, tá? E aí, depois de separar os exercícios por dia, vocês vão entender a questão com o caderno de erros. E eu sempre gosto de fazer uma analogia que eu acho que a maioria dos estudantes entende fácil. Vamos supor. Peraí, eu até pegar meu caderno de erros aqui. Esse daqui foi o caderno de erros que eu utilizei para a OAB. Uma coisa muito importante que eu acho legal falar para vocês, eu não sei se vocês já começaram o estudo de vocês, né? Mas eu não sei onde vocês estão anotando, fazendo de caderno de erros, mas eu sempre recomendo um caderno pequenininho, bem tipo... o meu é pontilhado, inclusive, pontilhadinho, porque assim você consegue levar para todo lugar. Então, se você quiser levar, indo para a faculdade, abrir o caderno de erros e ir fazendo tipo uma revisão dos conteúdos, é legal, batendo um olho naquilo. Então, é sempre bom ter um caderno de erros pequenininho para você levar ele com você aonde você quer. Mas explicando sobre como faz o caderno de erros em si. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imaginam que vocês são professores. E aí, vocês são professores, vocês tiveram muita aula na vida de vocês, tiveram aula na faculdade, tiveram aula na escola, não sei se fizeram cursinho, mas sim, tiveram aula no cursinho. Vocês sabem que o professor, normalmente os mais tradicionais, gostam de fazer uma lousa, né? Vamos supor que você é um professor e você tá vendo que a sua turma tá errando muito um conteúdo. Tá errando muito direito de família. Nossa, tá errando demais, eu não sei o que fazer. E aí você separou uma aula para essa turma só sobre direito de família, mas não sobre tudo de direito de família. Você separou uma aula para essa turma dos pontos que elas mais estão errando. Então, eles erraram sobre a união estável dentro do direito de família. Então, eu vou fazer uma aula sobre união estável. Vocês são esses professores. E aí, o caderno de erros vai ser como a lousa de vocês. Então, a linha de raciocínio é, errei a questão. Nossa, que droga. Aí você vai me explicando melhor, você vê o porquê que você errou a questão dentro do explicando melhor, e lá dentro, e aí você tem que entender. Nossa, eu errei por conta disso. Nossa, eu errei porque eu achei que a união estável, ela não se equiparava ao casamento.
Nossa, eu errei porque eu não sabia quais características são da união que fazem ser uma união estável. Por isso que eu errei a questão. Você vai achar o ponto exato que fez você errar a questão. Achou o ponto exato que fez você errar a questão? É isso que você vai passar para o seu caderno de erros. Então, se você errou sobre a união estável, você não vai fazer um resumo no seu caderno de erros sobre união estável. Não é isso. Primeiro, porque você não tem todo o tempo do mundo. E segundo, resumo não é método de estudos ativo. Resumos é uma forma de método de estudo passivo. Então, o que você vai fazer? Depende de como você faz o resumo, né? Mas eu sei que você não tem todo o tempo do mundo, né? Então, vamos simplificar. Você vai pegar esse ponto específico que fez você errar a questão. Vai entendendo, explicando melhor o jeito certo. Nossa, então, agora eu sei que a união estável equipara seu casamento. E você vai passar isso pro seu caderno de erros como fosse uma lousa. Então, sei lá, quando seu professor monta uma lousa, ele não escreve um textão na lousa. Ele não escreve um livrão. Ele passa algo em tópicos, mais resumido. Às vezes ele faz um desenho, às vezes ele faz uma setinha que liga uma coisa a outra. E é exatamente isso que você vai fazer no seu caderno de erros. Você vai fingir que é uma lousa e que você tem que explicar para os seus alunos imaginários aquilo especificamente que fez você errar a questão. E isso é o método de estudo ativo. E é exatamente nesse momento que vai fazer vocês aprenderem mais. Então, esse momento é crucial nos estudos, tá? E vocês vão fazer isso. Não precisa ser de todas as questões. São só as questões que você errou e as questões que você chutou. Mas você vai fazer isso todos os dias. Fez as questões, corrigiu as questões, entendeu por que você errou, você vai passar para o caderno de erros. E aí, ó, eu peguei exemplo aqui do meu caderno de erros para vocês verem. Eu dividia por tema, né? E ó, como é super curtinha. Falei sobre o casamento dentro do direito internacional. 2 linhas. E ainda eu grifei o que eu achava mais importante. Sentença estrangeira de divórcio consensual. Ó, tributário, tipos de imposto. Vocês já estudaram tributário, você sabe o tamanhão que é a matéria de impostos. Eu escrevi 2 linhas. Por quê? Porque não é para fazer resumo de tudo no caderno de erros. Eu escrevi no meu caderno de erros o porquê que eu errei aquela questão. O que fez eu errar aquela questão. E é muito importante vocês se atentarem também que o caderno de erros, ele não é um copia e cola do Explicando Melhor. Não é de jeito, pelo amor de Deus. Porque senão você vai estar fazendo um estudo passivo novamente. Você não vai estar absorvendo aquele conteúdo. O caderno de erros é para você. Ok, li. Ó, vamos supor que isso daqui é o nosso Explicando Melhor. Li o Explicando Melhor, entendi os pontos eu entendi o porquê eu errei a questão, entendi o que tá certo dentro da questão, o que eu tenho que aprender. Agora eu vou esconder o caderno de erros de mim, o caderno de erros não, o caderno de correção de mim, e vou passar com as minhas próprias palavras, do meu próprio jeito, o que eu lembro que eu vi ali no meu caderno de correções. E por isso é importante vocês fazerem questão por questão, tá? Então, entendeu por que errou a primeira questão? Ok, entendeu? Esconde pra você o seu próprio... Entendeu por que errou? Esconde pra você o seu caderno de correções e aí você vai passar com as suas próprias palavras o que você lembra, como se você fosse um professor mesmo, montando a aula ao vivo, sem conferir em lugar nenhum pro seu caderno de erros. Essa parte é muito importante. O caderno de erros não é um copia e cola do Explicando Melhor. E não é pra você ficar com o caderno de erros explicando melhor assim, ó. Bate o olho em um, vê no outro. De jeito nenhum. Porque senão vocês não vão estar aprendendo de forma efetiva. Vocês não vão estar aprendendo pra guardar aquele conteúdo. Vocês vão entender na hora, vai dar 10 minutos, vocês vão jantar e esquecer o conteúdo. Eu não quero que isso aconteça com vocês, tá bom? Então, essa parte é muito importante que vocês tenham entendido. E daí, como eu já falei, vocês vão explicar com suas próprias palavras e tentar ser o mais breve e visual possível. Por quê? Porque você não tá fazendo um resumo. Você tá montando a lousa para um aluno seu. Então, você vai colocar em tópicos. Então, você vai colocar setas, vai colocar desenhos, que é tipo desenho simples, sabe? Tipo cifrão, mais, menos, casinha. Você vai tentar deixar o mais visual, o mais simples possível, tá? Sempre pensando, como que eu poderia explicar isso
para uma criança, por exemplo. Então, seu caderno de erros pode ter gíria, pode ter abreviação. O caderno de erros é para você. Ninguém vai te dar estrelinha porque o seu caderno de erros está impecável. Não, o caderno de erros é seu, é para você aprender. Então, fiquem à vontade para fazer do jeito que vocês quiserem, desde que eu faça, assim como eu falei, entendendo porque você errou e focando no motivo de você ter errado aquela questão. E aí, nós vamos para a parte de revisões. Vocês vão ver também que no fim de cada dia vai ter ali a tarefinha do dia. Então, fazer as questões que você errou, que é sempre prioridade. Se der tempo, fazer as que você chutou, porque às vezes não dá tempo, né, meus estudantes? Às vezes tá cansado, às vezes não dá, às vezes você errou muita questão. Então, as que você chutou vai passar. É bom fazer as que você chutou? Muito. Muito importante fazer as que você chutou também, mas se não der, eu vou fingir que eu não vi. E aí vai ter lá os dias que você tem que revisar. Então, revisar dia 10 e 4. Revisar o dia 10 e 4 do quê? De março? Não. Revisar o dia 10 e 4 do cronograma. A gente se comunica com base nos dias do cronograma, tá bom? E como que é essa revisão? Muito simples. Você não acabou de montar a lousa para os seus alunos? O seu caderno de erros não é a lousa? A sua revisão vai ser a explicação da aula. Então, se a sua lousa teve 2 linhas, você vai explicar rapidinho. Você vai ler o seu caderno de erros. Ah, lembrei daquela questão. Vai fechar o seu caderno de erros. Ó, o estudo ativo aí, ó. Porque não é pra você ler e pronto, acabou. Não. Pra você fechar o seu caderno de erros, esconder ele de você e explicar o que você acabou de ler, o que você acabou de relembrar daquela questão. Então, esse exercício é muito importante. Não é um simples copia e cola no caderno de erros. Não é um simples lendo o caderno de erros na hora da revisão. Não, você tem que forçar o seu cérebro a lembrar. Você tem que forçar o seu cérebro a passar para o caderno de erros. Forçar o seu cérebro a dar aula. Porque aí, quando você força o seu cérebro fica... Aí que ele armazena. Aí que fica na sua cabeça. Vão por mim, meus dentes. Isso é científico. Tá? Então, é muito importante vocês seguirem esse passo a passo. E aí, a revisão vai ser por autoexplicação. Então, você leu lá que a união estável equipara esse casamento. Então, a união estável, ela leu aqui no seu caderno de erros. Aí, vai revisar. Então, meus estudantes, eu tô dando aula aqui pra vocês, eu vou explicar agora que a união estável, ela se equipara ao casamento. Mas não qualquer casamento, é no casamento com comunhão parcial de bens, nananana. Você vai explicando pra você mesmo como se você fosse professora. Então, o caderno de erros é sua lousa e a revisão é a hora de você dar a aula, tá bom? E aí, meus estudantes? Ai, não tem mais aqui. Esse material é o outro material. Mas o último slide era para falar para vocês em relação ao WhatsApp, né? Vocês já estão lá no grupo do WhatsApp, vocês já estão vendo. Eu tô achando muito estranho só. Eu vou puxar a orelha de vocês, eu não tô recebendo dúvida. Cadê a dúvida de vocês? Não é para ficar com vergonha. Não é para ficar com vergonha de mandar mensagem. Não é pra ficar com vergonha de desabafar caso vocês querem no grupo. Não é pra ficar com vergonha de mandar dúvidas. Não pode dormir com dúvida, porque vergonha vocês vão passar quando vocês não forem aprovados. E vergonha assim de si, uma frustração. Então não deixe isso acontecer. Não deixa essa possibilidade de não ser aprovado acontecer. Então, não deixa nenhuma dúvida passar. Esquece vergonha, manda ali pra mim, faz uma listinha, pode me encher o saco, eu não tô nem aí. Eu demoro um pouco mais pra responder? Demora, eu dou o prazo ali de 24 horas nos dias da semana, né? Mas no fim de semana eu também, assim, quando der, eu respondo vocês. Então, podem me encher o saco, podem mandar mensagem, porque eu vou explicar com todo amor e carinho, porque eu sei que explicando que vocês vão aprender e tirar uma dúvida que vocês estavam antes e agora não vão estar mais. E essa explicação é muito importante, porque cada questão importa. Não tratem as questões que vocês forem fazer no cronograma com essa eu não vou fazer, essa tanto faz. Não, cada questão importa. Porque pode ser aquele conteúdo que vai cair na sua prova e aquele conteúdo que vai fazer diferença na sua pontuação. Então, é muito importante vocês não dormirem com dúvida. Mandem mensagem pra mim, o grupo tá lá pra isso. Usem e abusem, tá? É pra me mandar mensagem.
Então é isso, meus estudantes, expliquei para vocês. Vou disponibilizar esse material para vocês, vou disponibilizar a aula. Eu abro aqui para dúvidas, comentários, se vocês querem falar alguma coisa comigo, ou se Thaís entende tudo, bora aí para a próxima. Eu só quero dar alguns avisos, tá? A gente vai fazer... Vocês sempre me perguntam sobre simulado. E eu tenho uns pontos positivos e negativos do simulado. O negativo é que se às vezes você não tira o ponto, a pontuação que você achou que você ia tirar, você acaba se frustrando e acaba te desanimando nos estudos. Então, eu não gosto muito de simulado nesse sentido. Mas muitos estudantes têm me pedido muito para fazer os simulados, para eles tentarem fazer as 80 questões seguidas, né? Que é uma maratona, fazer as 80 questões seguidas. Então, assim, no meio de abril, umas 2 semanas antes da prova, eu vou passar o simulado para vocês, que vai ali ser no tempo exato de vocês, caso tenham ido mal no simulado, recuperar ali nos estudos e também aprender com o simulado, tá? Então, já marquem aí, provavelmente o simulado vai cair, deixa eu ver. Aqui. Provavelmente o simulado vai cair... dia 12 de abril. Então, logo no começo de abril, tá? No meio de abril. Então, já vão guardando... Dia 12 não, né? 12 é sábado, dia 13. Então, já vão guardando essa data para vocês fazerem um simulado, tá? E a Egon me perguntou... Em relação às questões da semana, você disponibilizou semana passada 3 dias com 2 questões. O resto da semana, você passou mais questões? Sim, Igor, tá tudo lá no QIFI, tá? Tá tudo lá na nossa área de membros. Você consegue acessar por lá. Vocês vão ter o acesso ao restante do material, se eu não me engano, no começo do mês que vem, que aí vai vir o cronograma inteiro, mas vocês não vão ficar nenhum dia sem estudo, tá? Pelo menos durante a semana. Durante o fim de semana eu dou esse descanso pra vocês, mas durante a semana vocês já vão estar, fiquem tranquilos, não precisam se desesperar com isso, porque vocês vão ter antecipadamente os materiais que vocês vão ter que fazer até o dia 27, tá? Só tem alguns lá porque eu tô revisando o próximo. Eu fiz a questão 42, que é a última questão, e, tipo, quentinhas as questões, então eu tive que revisar com muita calma, mas já eles vão estar disponíveis para vocês. A Vitória perguntou: resolvendo 12 questões por dia, é suficiente para a gente aprovar? Vitória, eu vou ser bem sincera com você. Primeiro, que você tem que confiar naquilo que você está fazendo. Né? Você se propôs ao rumo OAB, significa que você confia muito no meu trabalho e agradeço por isso. Então, se você confia no meu trabalho, confia que se você seguir esse passo a passo que eu falei pra você certinho, vai dar certo. Eu sei que parece pouco, mas é porque você vai fazer um estudo em pouco tempo, mas com muita qualidade. Então, nesse pouco tempo de estudo, você vai fazer um estudo ativo, vai treinar as questões, vai treinar o conteúdo das questões, as matérias, você vai treinar muita coisa ali em pouco tempo e vai memorizar aquelas questões. Então, vocês vão ter acesso a um estudo de qualidade, porque no fim das contas é isso que importa. É um estudo de qualidade, um estudo que realmente funciona. E como eu falei pra vocês estão estudando de forma proporcional, tá? A turma de 3 meses está fazendo 8 questões por dia, vocês estão fazendo 12, e mês que vem vai aumentar. 12 é só agora no começo, só para vocês sentirem como é, mas mês que vem vai aumentar, e até a prova vocês vão resolver mais de 400 questões, quase 500. Então, vocês vão ter muito banco de questões, vocês vão aprender muito conteúdo até lá, vão fazer muitas questões, vão ter um estudo bem intenso, porque parece pouco, mas se você erra 10 questões, você tem que passar tudo isso pro caderno de erros, acaba sendo muita coisa, então vai dar certo. É porque as pessoas, por exemplo, muitas pessoas elas tentam, sei lá, emagrecer e não conseguem porque elas não veem que o emagrecimento não tá num dia só. Você não vai emagrecer indo um dia na academia e se matando, ficando das 9 até as 8 da noite. Não, você vai emagrecer se você manter a constância. Então, se todo dia você ir na academia,
Então, se todo dia você estudar, se todo dia você fazer questões, se todo dia você se dedicar, vai chegar lá no fim do mês, no fim de abril, você vai estar com muitas questões, muito aprendizado. Então, o segredo aqui é constância. Cada dia importa, cada questão importa. Então, sigam certinho tudo isso que eu tô ensinando pra vocês, porque é muito importante pra vocês chegarem na aprovação, vocês seguirem certinho esse passo a passo, tá bom? Tudo bem, eu só tinha 8 questões para estudar, relativas ao dia 24/3. Silvia, manda mensagem, e-mail, por favor. Mais alguém, meus estudantes? Só teve 8 questões hoje? Eu vou deixar aqui o e-mail do suporte. Questões mais técnicas, vocês podem mandar pro suporte, tá? E aí, quando vocês me respondem, eu vou mandar pra Vitória. Vou responder a pergunta da Vitória. Vou dar meu depoimento sobre esses poucos dias de rumo ao B. Eu já comentei com a Thaís. Eu venho de uma frustração com um cursinho de videoaulas famoso que assinei. Cada simulado que fazia eu ia pior. Ontem fiz um simulado e tive maior número de acertos. Parabéns, Vitória! Que felicidade! Fico muito feliz mesmo. Fico até emocionada. Porque eu sei, eu confio naquilo que eu ensino. E eu sei, eu fico mais ansiosa que vocês pra prova, porque eu quero ver vocês logo serem aprovados. Eu sei que vocês ficam com esse sentimento, putas, mas será que vai dar certo? Mas será por quê? Porque desde a escola a gente é ensinado que quantidade é igual qualidade, mas não necessariamente. Então, vai dar certo. Eu fico ansiosa pra que deem certo logo pra vocês verem que vai dar certo. Mas eu fico muito feliz com os pequenos avanços que vocês têm a cada dia. Muito feliz por você também, Vitória. Vai ser uma honra te ver sendo aprovada, viu? A Vitória mandou, não sei se é certo, resolvo questões ouvindo pop, isso pode me atrapalhar. Ou tudo bem uma música? Não, de jeito nenhum. É pra você fingir que está na prova. Não é pra pegar no celular, não é pra escutar música, não é pra falar com ninguém. No máximo uma água e só. Isso vai te atrapalhar. Por quê? Porque você tem que aprender esse jeito de fazer questões do OAB pra você chegar na hora de fazer as questões do OAB com muita prática. Silvia, não sei se você tá com o material errado. Você chegou a vir de outra turma? Porque teve pessoas que migraram de turma, né? Que saíram, sei lá, da turma 3 meses pra turma 1 mês agora. Então, se você, de repente, é uma pessoa que migrou de turma ou tá com 8 questões só por dia, manda mensagem pra assistência, tá? Que eles vão resolver pra você. Mas manda mensagem pra assistência, tá, Silva? Por gentileza. Perfeito. Aí amanhã de manhã eles respondam você, tá bom? O Igor mandou, assistir a aula de resolução de questão ajuda, Thaís? Eu tinha o costume de assistir o professor resolvendo a questão. Parece que facilitava o entendimento pra mim. Olha, Igor, pode ser uma possibilidade, sim. Desde que, na hora que você for assistir, você assista a aula por completo e você depois passe pro caderno de erros depois de assistir a aula. Então você armazena tudo que o seu professor falou na sua cabeça e aí depois você joga aqui pro livro. Só que é o melhor método de estudos? Não, porque até você achar que questão que até você assistir a videoaula, vai demandar muito do seu tempo. Então eu não sei como é essa rotina, Igor, mas para as pessoas que têm a rotina mais corrida, videoaula não é a melhor alternativa. Mas se você consegue, se você acha melhor pra você, ok. Desde que você não faça resumo da videoaula e passe pro caderno de erros conforme aquilo que você armazenou da videoaula, tá? Mas sempre, sempre, sempre leia a lei seca e o que diz melhor. Por quê? Lei seca cai muito no OAB. Às vezes as questões... às vezes não. Às vezes ela tá sendo bem de boa. Ali 80% das pessoas do rumo OAB, das questões da OAB,
é a própria lei seca. Então, é muito importante você ler a lei seca e o explicando melhor ali vai meio que traduzir o que a lei seca falou, o que aquela questão quis dizer, por que a alternativa correta é a correta. E aí, se restar alguma dúvida, fique à vontade para mandar mensagem para mim lá no grupo, tá, Igor? Que eu tô lá justamente para ajudar vocês e não deixar nenhuma dúvida passar. O Igor mandou também que parece ter um bloqueio mental às vezes de achar que eu não consigo resolver questões sozinho. Igor, vamos desfazer esse bloqueio. Você vai prestar a prova da OAB. Eu tinha um bloqueio de dirigir. Até hoje, eu vou confessar, até hoje eu tenho medo de dirigir, mas eu dirijo. Eu só vou perder o medo de dirigir dirigindo. Você só vai aprender a fazer questões da OAB fazendo questões da OAB. Então, é muito importante vocês treinarem, tá? E sempre sigam esse passo a passo. Façam as questões primeiro sem consultar material nenhum, como se vocês estivessem na prova. Isso é muito importante. Então é isso, meus estudantes. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Eu acho que tá tranquilo, né? Me falam se tá tranquilo. Deixa eu esperar vocês digitarem. Tá certo. Maravilha, então. Obrigada a todo mundo que compareceu à aula. Eu queria falar pra vocês que eu tô aqui pra tudo que vocês precisarem mesmo. Desabafos, dúvidas, tudo. Essa é uma parte essencial do Rumo AB, que nenhum outro lugar oferece, que é esse suporte comigo. Você ter alguém pra conversar, você ter alguém pra tirar suas dúvidas, você ter alguém pra te acalmar. Eu tô aqui pra acalmar vocês, eu tô aqui pra ver vocês serem aprovados. Vocês vão ser aprovados, tá? E vai ser uma honra ver vocês sendo aprovados. Eu vou chorar junto com vocês, porque eu sou chorona. E é uma honra poder ser professora de vocês e participar nesse momento tão importante da vida de vocês, tá? Eu só reforço mais uma vez, sigam esse passo a passo certinho, é essencial para aprovação. E confiem no processo, confiem na constância que vai dar tudo certo, tá bom, meus estudantes? Deus está no comando, vai dar tudo certo. Um beijão e a gente vai conversando pelo grupo. Obrigada a todo mundo que compareceu. Tchau, tchau.